É muito importante a pessoa observar a palavra de Deus, principalmente no mundo de hoje, onde a falsa notícia corre o mundo ligeiro. Mas a palavra do Senhor não muda e ela nos diz: vigiai, vigiai e orai, observai os meus mandamentos, porque a minha palavra é martelo que esmiuça a penha. Quem crê será salvo, porém, quem não crê será condenado. Palavra de Deus, palavra da salvação. Hoje nós vivemos numa época de redes sociais, de interação pela internet, e uma palavra que agora está o tempo todo na nossa frente é o fake news, notícias falsas. E eu queria falar hoje aqui do fake gospel, porque gospel é evangelho em inglês, e evangelho significa notícia boa, boas notícias. E existem boas notícias falsas, existe um fake gospel que é pregado por aí. Eu me lembro que no começo da década de 80, o Brasil passava por uma crise muito forte. Quem viveu naquele tempo se lembra, e muita gente, para poder complementar o orçamento, ia para o Paraguai, surgiram os sacoleiros, ia lá, comprava um monte de bugiganga no Paraguai, trazia para revender aqui, depois semana seguinte ia outra vez para o Paraguai. E uma amiga foi lá, na época estava na moda um reloginho, que era um reloginho que ele tinha o painel dele, conforme ia virando as horas, ia por trás, tinha uma janelinha, ia passando assim, estrelinhas, depois o sol ia nascendo, depois aparecia o sol a pico, depois voltava à noite, e o reloginho tinha um painel a mais por trás. E ela foi lá, viu uma amostra de um camelô e comprou uma caixa fechada com todos aqueles reloginhos para vender aqui. Quando ela chegou aqui, realmente todos os reloginhos tinham as estrelinhas, o solzinho, mas era pintado, não mexia nada, era totalmente falso. Só a amostra que ela viu lá na mão do vendedor era verdadeira. Então existe um evangelho que é um fake news. Eu gostaria de dar uma passada rápida nesse evangelho que é um fake news, que é uma notícia falsa, porque ele está enganando muita gente. Nessa época hoje de internet, de YouTube, de redes sociais, quando é muito fácil você divulgar mentiras e muita gente acreditar nas mentiras. Quando nós pegamos do princípio da palavra de Deus, do evangelho de Deus, nós começamos pela criação, ou antes até por Deus. Deus, quem é Deus? Esse Deus que falam por aí é o Deus verdadeiro? Nem sempre, nem sempre. A Bíblia fala, no princípio criou Deus, Elohim, que é Elohim, a palavra é uma palavra plural, criou Elohim os céus e a terra. Então o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele é um Deus triuno. Ele é um Deus unitário, uno, um Deus, três pessoas. Então hoje o mundo cristão foi de tal maneira contaminado por diferentes conceitos de deuses, vindos de diversas religiões, que muitos que se dizem cristãos não creem que Deus seja Pai, Filho e Espírito Santo, como a Bíblia ensina. Não creem na Trindade, não creem num Deus triuno. Ah não, mas é Deus, é a mesma coisa, é Alá, o muçulmano também crê num Deus só. Não é o mesmo Deus. Alá não é o Deus criador. Ah, mas não é. E a prova é a seguinte, a Bíblia fala que Deus é amor. E o Senhor Jesus, numa passagem em João 17, 24, ele ora a Deus, ele diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Peraí, então tem um filho, que é o Senhor Jesus, e tem um pai que amou esse filho antes da fundação do mundo, antes de existirem todas as coisas, na eternidade passada. Então, como poderia um Deus que não seja Pai, Filho e Espírito Santo amar? Amar quem? Quem ele iria amar? A não ser que ele fosse egocêntrico e amar a si mesmo. Mas não,
O Pai amou o Filho antes da fundação do mundo. O amor, só é possível existir amor se existir alguém para ser amado. E Deus é amor, a Bíblia fala. A essência de Deus é amor. Como Deus poderia ser amor na eternidade se ele não tivesse a quem amar? Percebe? Mas tinha, porque era Pai, Filho e Espírito Santo. Esse círculo de amor é eterno. Sempre existiu amor. E passando entre Pai, Filho e Espírito Santo, existia esse amor. Então começa por aí que o Deus que pregam às vezes as religiões não é o Deus verdadeiro. Se falar que Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo, isso não é bíblico, isso não é verdadeiro. Deus é um Deus triuno. Outra coisa também que vem contaminando bastante a fé cristã é o esforço que se faz de tentar provar a fé cristã, começando por se tentar provar a criação. Existem movimentos hoje criacionistas que tentam fazer oposição à teoria da evolução e caem num outro erro. Porque o evolucionismo veio aí, pegou os fósseis e falou, tá vendo, esse aqui evoluiu para esse, que evoluiu para aquele, etc, etc. E criou toda uma teoria dizendo que tudo evoluiu, né? A partir de um nada, as coisas foram acontecendo até se tornarem seres bastante complexos como nós temos hoje. E aí os cristãos, tentando se opor a isso, correm para a ciência, falam assim, não, vamos mostrar pela ciência que está errado. Mas espera, a ciência vive de funeral em funeral. Todos os anos a ciência muda. Todos os anos os conceitos científicos são reavaliados, porque muitas coisas mudam. Hoje já se sabe que até as coisas que são, não sei se o nome é estáveis, né? Por exemplo, você tem a gravidade, você tem o congelamento a 0 graus centígrado, você tem as medidas que são, eu esqueci agora o nome que se usa para medidas na física que são estáticas, que não mudam, né? Por exemplo, gravidade, a força da gravidade é assim. Não é mais, já se sabe que não é. A força da gravidade muda, dependendo do lugar da Terra, é uma força da gravidade diferente que existe. As constantes, essa palavra que eu estava procurando, as constantes não são constantes. A velocidade da luz é constante, não é. Já se sabe que não é. Então, muitas coisas que se tomavam como fixas, duras, que não mexia mais, não é. E quando os cristãos tentam usar a ciência para provar a criação, aí eles dão uma trombada, num erro. Porque a Bíblia fala que existe uma maneira de entender a criação e não é pela ciência. A única maneira de se entender como as coisas foram criadas é pela fé. Em Hebreus 11, 1-3 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pronto, está aí a explicação da criação. Como foram criadas as coisas? Pela palavra de Deus. E como é que eu sei? Pela fé. Como é que eu entendo isso? Com que fórmula? É pela fé. Eu entendo pela fé. E à medida que a própria cristandade vai apelando para a ciência, para tentar provar os seus axiomas, tentar provar a fé, tentar provar as suas crenças, o que ela vai fazer? Ela vai abandonando a fé e vai chegar um momento em que o Senhor Jesus fala assim, acaso haverá fé na terra? O filho do homem, quando vier, acaso encontrará fé na terra? Vai encontrar o quê? Pessoas tentando provar as coisas pela ciência, pela razão, pelo raciocínio. Uma outra coisa muito importante de entender também é a questão do pecado. Muitas religiões ditas cristãs hoje negam a existência ou validade do pecado. A Bíblia fala claramente que o pecado, sim, é o que transtornou a criação. Mas um erro que existe também dentro da cristandade é achar que o pecado surgiu com Adão e Eva. Não! O pecado existia antes de Adão e Eva. Porque ali no Jardim do Éden havia uma serpente. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus tinha ordenado a mulher e a Adão para não comerem um determinado fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e Deus deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Esse é o pecado do homem. Mas antes do pecado do homem, havia uma serpente, Satanás, ali no Jardim do Éden, tentando. Então, mas quando que a serpente pecou? Quando Satanás pecou? Num tempo anterior até a criação. Num tempo anterior a esse tempo de Gênesis aqui. O que nos remete até uma criação muito mais antiga do que os criacionistas da teoria da Terra Nova querem impor, porque há, sei lá, zilhões de anos, não sabemos, Satanás pecou. E quando ele aparece no Jardim do Éden, ele já é um pecador, sem condições de ser salvo, mas um pecador tentando levar Adão e Eva para o mesmo pecado que foi o que levou ele a se declarar independente de Deus, a querer ser como Deus. Ele tenta Adão e Eva na mesma coisa que ele caiu, quando ele quis subir e se exaltar e ser Deus. Esse foi o erro dele. Então, quando se nega o pecado, e quando eu falo assim, mas espera aí, tem alguma religião cristã que nega o pecado? Tem. Por incrível que pareça, tem. E muitas pessoas confundem isso. Eu recebo muitas mensagens de pessoas perguntando, você reúne naquela igreja tal, que é sem nome, que não tem denominação? Eu falo, não, de maneira alguma. Esse grupo aí, eles não creem no pecado original. Como não creem? Não. Eles creem que uma pessoa se torna pecadora quando pecar pela primeira vez. Mas ela nasce totalmente sem pecado. E com isso nega a palavra de Deus, um princípio básico, fundamental do Evangelho. Qualquer coisa que falar que o homem não nasce pecador é fake gospel, é falso evangelho. E aqui nós vimos lá no Éden que o homem caiu sim em pecado. E o pecado transtornou toda a criação de Deus, e por meio de um só homem o pecado entrou e passou a todos os homens, como uma praga, como uma doença incurável, uma doença que transmite, que é como um vírus. O pecado é virulento, ele tomou conta de toda a criação. Mas a boa notícia, e isso é verdadeiro gospel, true gospel, não é um fake news, é a verdadeira boa notícia, é que o primeiro a pregar o evangelho foi Deus. Foi Deus no Jardim do Éden, quando ele falou para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que era isso? Isso era a mensagem do evangelho. Deus ali, assim que houve o pecado, ele falou, vai ter um descendente da mulher, não de uma mulher, eu vou explicar isso depois, da mulher, porque Deus já tinha uma mulher em mente, muito tempo antes do pecado entrar no mundo. Vai ter uma semente, um descendente da mulher, que vai te esmagar a cabeça. E esse descendente da mulher é Cristo Jesus. E na cruz ele esmagou a cabeça de Satanás. Nós sabemos que a serpente, quem já viu uma cobra, sabe que o veneno está na cabeça. E para você realmente matar a cobra, você tem que esmagar a cabeça dela. Às vezes você bate no corpo e ela pode te picar. Porque ela ainda está viva, o cérebro está funcionando, as garras estão ali abertas na boca e ela pode te picar. Então tem que esmagar a cabeça da serpente. E esse filho do homem, esse filho da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente, esse é Jesus. E depois de pregar esse evangelho ali, anunciar esse evangelho, naquele mundo onde havia Satanás escutando isso, Adão e Eva só. Assim que ele acaba de avisar isso, ele faz o primeiro sacrifício, representando o sacrifício que seria feito milênios depois na cruz do Calvário. E fez o Senhor, em Gênesis 3:21, fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu.
para fazer túnicas de pele